paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar aqui, nesse exato momento, Hebreus, capítulo de número 7. Completo, tem 28 versículos. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, que é rei de justiça, também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era esse, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo do despojo, e os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído do lombo de Abraão. Mas aquele cuja a genealogia não está contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente toma dízimo homem que morre, ali porém testifica daquele que vive, e por isso diz, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimo, pagou dízimo, porque ainda estava no lombo do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia de levantar outro sacerdote, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Mas aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém se viu ao altar. E visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, Moisés nunca falou de sacerdócio algum. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo o mandamento da lei carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Porque assim ele testifica: tu és sacerdote eternamente. Porque o procedente mandamento é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento por aquele que disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números, mas pela morte foram impedidos de permanecer. Mas porque esse permanece para sempre, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente todos aqueles que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de cada dia oferecer sacrifício por si e também pelo pecado do povo. Mas isso ele fez uma vez, oferecendo a si mesmo. E ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Porque a lei constituiu o sacerdote homem fraco, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Que Deus continue abençoando a tua casa e a tua família.